na nossa produção. As pessoas da comunidade, elas viajavam bastante para outras cidades para estar plantando e trazendo o recurso, né, para estar sustentando suas famílias. E a partir daí foi onde tudo começou um trabalho, né? Que ONGs começaram a estar visitando a comunidade e a gente discutiu um pouco sobre toda essa técnica de produção que nós já estávamos trabalhando. E aí veio a reflexão, porque a comunidade de Feijão, ela é uma comunidade pequena, tem 44 hectares, a área produtiva, acho que não chega a 30%, né, da área agricultáveis, e nós não tínhamos o hábito de comer frutas, de comer verduras, né, enfim. E por não ter esse hábito, foi onde foi chegando esse conhecimento e abrindo a nossa mente para que a gente também mudasse um pouco a diversidade, né, da nossa produção. E iniciamos esse processo, né? Então começamos a plantar verduras, como por exemplo o coentro, que já era tradicional na comunidade, mas era uma produção bem pequena, né? Depois foi introduzindo outro tipo, como desculpa, gente. O alface, a berinjela, né? A plantar plantas frutíferas que a gente não tinha. E a partir daí a gente começou, porque o nosso objetivo, certo, era de realmente ter essa sustentabilidade dentro da comunidade, onde nossos filhos, que com essa introdução desses novos produtos dentro da agricultura familiar, ele trouxe uma riqueza muito grande, certo? E até mesmo provando para nós mesmos, certo? Nós mesmas, que um sertão que não tem água, né? Que a terra é seca, nós provamos para nós mesmos que nós temos essa capacidade de produção, de produzir outras, está fazendo essa diversificação de produção. Então, isso está acontecendo dentro também das outras comunidades, né? Então, muitas vezes eu me perguntava, meu Deus, por que é que na feira tem alface e na comunidade a gente não planta alface? Por que será? Né? Então, eu não sei se vocês já fizeram esse questionamento, mas eu era assim muito... Eu fazia esses questionamentos para mim mesma, né? Até que um dia eu fui na feira, certo? Numa casa lá que vende sementes, e eu comprei aqueles pacotinhos, né? Sementes. E eu e meu esposo, vamos plantar. Agora, de que forma é que a gente vai plantar? Então, tinha um motor que era da associação, que foi comprado para as pessoas trabalharem. E a gente fez aquela vala no chão, eu li a bula, né? Lá, como se diz... para ver como se plantava, porque até então a gente não tinha orientação nenhuma, certo? Para estar fazendo esse trabalho. E muitas vezes, pessoal, nós mesmos é quem temos que ter essa iniciativa, certo? As grandes iniciativas têm que partir de nós. Nós é quem estamos sentindo na pele o que nós passamos dentro das comunidades quilombolas, principalmente, certo? Então, não vamos deixar que as coisas venham de lá de cima para baixo. Acho que a maioria das coisas não deu certo por isso. Porque hoje está acontecendo o inverso, né? As decisões, as provocações, ela está saindo da base, né? Das comunidades. A gente está dizendo, olha, nós estamos aqui, nós precisamos nos alimentar, nós precisamos de uma quantidade de alimento maior, né? A minha família é desse tamanho, então a alimentação que eu estou produzindo não está bem. Né? Eu preciso vestir melhor, eu preciso comer melhor, eu preciso dormir num lugar melhor, me enrolar com um lençol mais quentinho. Né? Então são essas reflexões que tem que sair daqui, ó, de nós. Né? Então, foi daí onde começou todo o trabalho lá em Mirandiba, na questão de produção da agroecologia. Que Porfírio está aqui, que era um dos pais de Eduardo mesmo, João, né? Produziu muito trabalhando em floresta com veneno. Porque a produção de acho que 20 metros, como é que a gente vai estar produzindo? Aí veio uma outra questão.
questão que foi... E veio uma outra questão que foi o pensamento de se perguntar: gente, será que a área que nós estamos produzindo, a forma que nós estamos produzindo, ela está correta? Porque a gente tem uma área de 1.000 metros quadrados, um poço Amazonas e na frente do poço uma barragem subterrânea. E toda a produção, toda a forma de cultivo, o veneno que a gente estava jogando ali, estava escoando todinho ali para aquele poço. E aí vem a pergunta: daqui a pouco nós vamos estar todo mundo intoxicado, sem água, né? Sem o terreno estar mais produtivo. E aí? Vamos ter que realmente adotar essa técnica de trabalhar a agroecologia de uma forma sustentável, onde nós possamos cuidar melhor da nossa saúde, e não só a nossa saúde, mas a saúde ambiental, né? A saúde ambiental, onde todo mundo possa estar compartilhando e tendo a certeza de estar consumindo produtos que vá beneficiar realmente o nosso organismo, certo? E aí, gente, depois de todo esse trabalho, hoje a gente vê esse processo bem desenvolvido, não só em Mirandiba, mas também em outras regiões, porque a questão da segurança alimentar, ela já está de uma forma global, né? Está crescendo, não está ficando só... essa discussão não está pequena, ela está pautada aí em vários segmentos, né? E isso traz uma responsabilidade muito grande para nós, porque nós temos que pensar essas técnicas. Precisamos sim de políticas públicas, mas que essas políticas públicas, elas também tenham a nossa participação. Nós temos que participar dizendo o quê? A forma de como a gente quer. Porque como é que eu posso estar implantando um projeto em uma comunidade, por exemplo, de bode, se aquele grupo quer criar galinhas? Né? Como é que eu posso implantar um projeto para uma comunidade e dizer assim: eu quero essa casa de taipa, e você vem com um apartamento, né? Então, isso vai contra alguns questionamentos das comunidades. E tendo essa participação, todo mundo aqui vindo, conversando, participando, termina contemplando todo mundo. Porque nós fazemos parte de um sistema que esse sistema, às vezes, quer nos engolir, né? E a gente tem que estar esperto para isso. Principalmente nós de comunidade quilombola, que somos, né, considerados marginalizados, que isso aí não vai dar certo. Mas nós estamos provando, né, para nós mesmos que somos capazes. Porque o tema segurança alimentar e soberania alimentar, ele é muito abrangente. Por quê? Nós temos que discutir, nós de comunidade quilombola, mas nós temos que preservar também a nossa cultura, os nossos hábitos alimentares. Até mesmo na forma da gente estar trabalhando a nossa cultura na dança, nos conhecimentos, né? Valorizando toda a cultura que nós temos. Então, esse projeto, ele veio para melhorar muito a técnica, né, que nós temos. Porque a gente plantava uma carreira aqui, outra lá não sei aonde, e a produção desse tamanho, né? Esse projeto, ele veio também trazer essa reflexão para nós. Produzir em pequena escala, mas uma pequena escala que dê para a gente, né, acessar uma maior quantidade de alimentos. Estamos no início ainda, fazendo toda a purificação das sementes, enfim. Mas nós temos que ver, será que é isso mesmo que eu quero? Né? Plantar com veneno? Porque eu vim passando aqui, certo? E fiquei assim, poxa, né? Uma grande produção aí de cebola, né? Todas com agrotóxico. Eu não sei se dentro aqui da comunidade, porque eu não conheço, se tem pessoas trabalhando nesse mesmo sistema. Mas, gente, eu não consigo mais pensar, certo? A minha família e a minha comunidade, certo? Produzindo dessa forma. A dificuldade que a gente teve no início foi grande, mas dá certo.
Dá certo porque, olha, chegou mais pássaro na comunidade, tem muito mais calangos, não é? Digamos assim. Tem um que não tinha na comunidade, a gente nem via. Hoje a gente já vê ele comendo os ovos da galinha ali, certo? Então, isso é uma riqueza. Isso mostra que a preservação do meio ambiente, através dessa produção, ela está muito boa, né? E a quantidade, que tipo de alimento é que eu quero que minha família tenha acesso, né? É isso que a gente tem que pensar. Tem muitas porque nós sabemos que nós não estamos só. Muitas vezes a gente quer se planejar sozinho, mas não dá certo. Muitas vezes pode até dar, mas tem muita pedra no caminho e a gente tropeça. Muitas vezes a gente é fraco e a gente termina caindo e desistindo. Eu lembro, né, Porfírio, que quando a gente começou a adotar esse sistema, nós iríamos de pé em pé de planta, tirando a lagarta de uma por uma, certo? Para que nós cuidamos realmente da saúde da população da nossa comunidade. Eu não sei como que está o meu tempo, Pedro. E aí eu também estou, né? Ninguém me falou quanto que tempo eu tenho para... Suba na cadeira e... Nós costumamos comer no café da manhã. O que é que nós comemos no almoço? O que é que a gente está comendo no jantar e hoje? Não é? Então, será que é necessário que eu tenha que estar sempre no supermercado, né, comprando alimentos que eu posso produzir dentro da minha comunidade? Né? Porque veja só um exemplo que eu dei lá em Feijão, vou falar aqui para vocês também. Nós plantamos o milho, né? E pegamos essa saca de milho, levamos para o supermercado e lá a gente vende. O milho que nós produzimos, vamos novamente lá, né? A gente leva para o armazém, depois volta para o supermercado e compramos um fardo de milharina, né? Bem mais caro do que o milho que a gente vendeu. E que se a gente processasse, daria uma quantidade bem maior, né? A galinha de capoeira, por exemplo, a gente leva para a feira e compra um frango, né? Então são essas questões que nós queremos. Estou falando da questão do milho, que a gente leva para o armazém, vende o milho agroecológico, né, o milho sadio, e a gente troca por um saco de milharina. A galinha de capoeira é a mesma coisa, a gente leva para a feira, vende e compra um frango. Será que é necessário isso? A gente está fazendo essas trocas? É uma coisa assim que a gente fica meio que... mas aí então o que é que está colocado para a gente? Está colocada a questão do consumismo, né? Da mídia, da propaganda, da facilidade, né? Então hoje, a gente... por que é que eu mato uma galinha de capoeira, eu como todinha hoje, não fica para amanhã? E o frango não, eu como hoje, como amanhã, como depois. Mas por que será? Eu acho que a gente come a galinha todinha hoje porque ela é mais saborosa, né? Mais gostosa. Então, são questões que a gente tem que levantar e a gente se perguntar quais são as verdadeiras necessidades que a gente tem, né? Dentro da nossa família, dentro do nosso consumismo. Porque a gente vê que a gente gasta com coisas desnecessárias, né? E aí, uma coisa que a gente poderia estar comprando uma quantidade maior de alimento, a gente está desperdiçando em outros campos, certo? Então, eu vou passar aqui para Pedrinho, né? Para ele estar completando essas questões e depois a gente volta, certo? Obrigada, gente. Joana disse que ano passado, quando as comunidades estavam lá
na sua calma, na sua tranquilidade, na sua paz, né? Produzindo, não era necessário a garantia da legislação. Mas com o passar do tempo, que as grandes fábricas, as grandes fazendas, os grandes processos de produção alimentar surgiram, né? Então foi preciso que existia uma legislação para garantir aquilo que eu fazia, né, naturalmente. Porque meu pai fazia, eu faço, meus filhos vão fazer. Então teve que garantir isso pela legislação. E o problema vem aí. Que no Brasil é assim. Você luta, briga, se mata pela legislação, pela lei. E quando a sociedade insensível lhe permite essa construção, você agora tem que lutar para que ela seja efetivada. Incrível como é. Luta-se pela lei, a lei existe, mas a partir do momento que ela existe, agora você vai ter uma nova luta, que é a luta para que ela seja executada, efetivada, né, para que o direito seja garantido. Então, nós, os quilombolas, a gente tem a Organização Internacional do Trabalho, que garante os nossos direitos, a nossa forma de viver. Nós temos na Constituição, o artigo 68, que garante também a forma quilombola de ser. A gente lê assim. E o decreto 4887, né, da Casa Civil, que a gente tem também que garante isso. Mas é necessário estarmos vigilando todos os dias, lutando para que essas legislações sejam garantidas, sejam respeitadas. E é legal se falar de soberania, Daniel, não sei se Daniel está por aqui, que a gente dizia assim, eu dizia a Daniel, como é, Daniel, que a gente fala de soberania alimentar, se os órgãos governamentais, os próprios ignoram isso, né? Insensivelmente. A Daniel dizia, não, mas é assim mesmo, é essa luta que você disse, a luta para a lei e a luta para que ela se efetive, né? Porque eu penso muito na Santana agora. Nós, a partir do momento do canal de transposição, a Santana passou a ser assim. Não tem antes de Cristo, depois de Cristo. A Santana passou a ser antes do canal de transposição, depois do canal de transposição. Mudou muita coisa. Para você ter uma ideia, a produção de arroz esse ano não é a mesma. Não é a mesma. Já diminuiu. A produção de cebola lá também mudou. Já mudou. Porque o pessoal estava nas linhas de frente, trabalhando nas empresas. Né? Então, o que é isso? É soberania? Isso é direito de escolher? Eu compreendo um pouquinho, assim, eu tenho uma língua muito férrea, e eu compreendo isso como uma massificação, né? um peso sobre a forma da gente viver. Né? Outro dia, Vaneide estava lá, Vaneide do Sindicato dos Trabalhadores, e nós discutimos uma nova forma de produção de caprino, ovino, né? E porco. Porque a forma que a gente tinha de trabalhar antes, essa não pode mais existir por causa do canal de transposição. Então, o que a gente vai fazer? A forma que nós tínhamos deve ser mudada agora. Né? E o pessoal do IPA e a Secretaria de Agricultura dizia isso. Agora a gente vai ter que repensar, pessoal, uma forma nova de produção agora, de caprino. Né? Então, isso vai de encontro ao que as comunidades pensam. E de encontro até à ideologia do projeto desse. Que nós estamos falando de soberania. Eu vou escolher o que eu vou comer. Eu tenho direito para isso. Né? No entanto, até órgãos governamentais despontam nessa linha de não nos ajudar. Um projeto como esse vem justamente para a gente fazer essas reflexões e dizer onde é que eu estou indo e para onde é que eu quero ir e com quem eu vou. Né? Então, eu queria mesmo que a gente fizesse essas provocações, essas compreensões. Né? O que é necessário agora. Eu lembro da fala de Antônia, lá da Santana, dizendo assim, que bom que o projeto não acabe e não vai acabar. Não vai acabar não, ele está no nosso sangue. O projeto de soberania alimentar, o projeto de sementes crioula, ele existe, não com esse nome, nem com esse formato tão sistematizado, mas ele existe naturalmente na cabeça das pessoas. Né? As formas alternativas de produção, a valorização do conhecimento. Eu lembro do meu irmão,
Mariana, ele não está aqui, mas eu lembro dele produzindo hortaliças, Porfírio. Ele é louco por produção de hortaliças e ele compreendeu que aquelas sementes que vinham do supermercado, que ele comprava, não era bom, não prestava, não se adequava à realidade dele. E o jeito de produção durante o tempo, as variações climáticas, ele também encontrou nova tecnologia. Né? Então, para isso, a gente precisa estar sempre pensando nisso e não pensar um novo formato de produção. Poxa, o que vem externo é que a gente deve se adequar a ele. O que vem externo, eu compreendo que não. O que vem externo é que deve se adequar a gente, né? Às nossas formas de produção. E eu lembro que ele faz uma coisa muito interessante, Porfírio, e todos que estão aqui. Na época quente, coentro e alface não se produz no sol, porque é muito quente. Sabe o que ele faz? Ele aproveita as árvores de dentro da roça dele. E se o canal da produção agora vem derrubar as árvores, agora quando é que vai produzir? Né? Porque ele aproveita as árvores e é bem legal que ele não compra esses sombrinhos, essas coisas. As árvores já têm uma iluminação própria para ele, ele planta lá embaixo. Né? E ele passou a produzir suas próprias sementes, porque ele disse que aquela não dava certo. Né? E ele compreendeu todo o sistema de produção de cada uma dessas hortaliças, como diz a história, instintivamente. Né? Igual a gente fazia naturalmente no passado, na prática. Então, eu digo sobre isso. Se existem as legislações, e se existe a legislação interna dentro de si, então a gente agora tem que lutar para que as duas coexistam, para que as duas possam promover nas comunidades essa soberania que a gente sempre teve e que se ameaça agora, mas que a gente nunca quer perder. Minha provocação basicamente era essa. Eu agora quero chamar quem é que fica na coordenação aqui, Joana, né? Para tentar ouvir algumas falas, para a gente tentar complementar algumas falas que alguém fazer, algumas colocações. Tá bom, tá certo. Eu queria que vocês falassem também. Cadê a Joana? Eu pergunto para vocês, mas aí Mazé vai fazer o complemento ainda da fala dela. Aí depois que Mazé fizer esse complemento dessa fala, a gente abre para o debate. Perguntas, dúvidas, enfim. Então, pessoal, dentro ainda do nosso tema, essas reflexões, elas nascem naturalmente nas nossas cabeças, né? Quando nós estamos interessados realmente em querer uma coisa melhor, né? Em estar desenvolvendo um trabalho melhor dentro da comunidade. Porque quando a gente decide, ou quando a gente vem se trabalhando desde o início essa questão natural de produção, e quando a gente vai mudar, né, essas novas para novas técnicas, nós temos que estar trabalhando isso, conciliando uma coisa com a outra. Porque isso a gente pode estar, sei lá, fazendo algo que está fugindo do nosso sistema. Mas que essa questão do trabalho dos sementes crioulas, certo? Isso eu achei muito bom porque está resgatando toda uma forma, né? Toda aquela semente que os meus avós e bisavós plantavam antes, e até mesmo para mim ter um conhecimento, né? Para nós ter um conhecimento de que tipo de semente que era plantada antes e que se pode plantar hoje. Porque em vez de a gente estar guardando nossas sementes de antes, a gente está pegando uma semente que já vem, acho que geneticamente modificada, e dá problema na produção e a gente não sabe por quê. Né? Então, o que foi colocado também para a Embrapa, que está aqui presente, né? Que nós queremos a nossa semente e ela está justamente aqui para nos assessorar nesse sentido. Nós não queremos semente geneticamente modificada, mas nós queremos as nossas sementes melhoradas, uma semente que eu conheço e que eu posso falar bem dela em qualquer lugar. Porque eu não posso falar bem aqui da semente transgênica e quando chegar ali na comunidade ser o contrário, né? Você compra essa semente, leva essa semente que é boa. Quando chegar lá, não é. Mas a semente que eu produzo aqui na minha comunidade, que você produz,
você sabe falar dela, ela tem uma história, né? Tem toda aquela questão cultural, que também nos enriquece, né? Enquanto se está se trabalhando a questão da segurança, né? Da soberania alimentar. E aí? Como que a gente fica nesse sentido? Eu posso mudar? Posso. Está aí várias experiências, né, de produção. Quando se foi colocada essa questão da produção, eu fiz uma experiência na minha roça. Eu fiz uma leira na questão do milho. E eu vi que a produção foi bem mais. 5 carreiras de milho, meus filhos comeram milho, certo? Sobrou milho para as minhas galinhas e ainda debulhei milho seco, né? Ainda guardei ainda uns 5 quilos de milho. E que da forma que eu estava plantando, certo? Enchi um espaço bem maior e a produção foi bem menor. Então, temos que refletir também sobre essas experiências, né? Às vezes a gente não quer, porque assim, as pessoas mais velhas da comunidade acham que isso não dá certo, né? Mas a gente vai mudando aos poucos, vai introduzindo. Quem era dizer que lá em Feijão ia produzir um pé de goiabeira? Hoje já tem vários. E a gente plantou com que objetivo? Com o objetivo de melhorar a alimentação das famílias. Porque a nossa produção e a questão que é colocada dentro das comunidades quilombolas é esta. Primeiro, certo? Se trabalhar a questão agroecológica, mas para a sustentabilidade das comunidades. O excedente, aí sim, a gente coloca para obter um outro recurso. Mas quando a gente garante a nossa produção, certo? Nós não estamos garantindo só a nossa produção da família. Nós estamos garantindo a alimentação das pequenas comunidades, das pequenas cidades, dos grandes centros urbanos, porque é essa pequena produção que nós temos que valorizar aqui para que ela seja valorizada em vários patamares da sociedade, né? Porque quem é que alimenta as grandes cidades? São os pequenos agricultores, são as pequenas produções. Porque a produção, as grandes produções que é plantada aqui no Brasil, a maioria dela é exportada, certo? É exportada para outros estados, para outros países. E quem garante a alimentação? Somos nós, agricultores, que plantamos tiro 2 saquinhos de feijão, 3 sacos de milho, e a gente vende ali no supermercado. E quando todo mundo produz, essa alimentação, essa produção, ela tem um número bem maior, né? E, não sei se eu estiver errada, vocês me corrijam, que Pernambuco, né? A economia de Pernambuco cresceu. Por quê? Por conta dessa questão do trabalho da segurança alimentar das pequenas produções, né? E a exemplo disso, a gente vê que uma política pública que nós estamos acessando dentro da segurança alimentar, certo? É o PAA, mas o PAA, ele é uma política do Fome Zero, né? E que essa política, ela não está estabilizada. Porque o que é que nós queremos? Que esse PA, ele se torne uma lei, certo? Que garanta a compra desses alimentos que é produzido dentro da agricultura familiar. Então, são essas questões que muitas vezes, quando a gente parte para a lei, né? Eu sou totalmente leiga com relação à lei, né? Mas o pequeno conhecimento que a gente tem, a gente vê essas reflexões que a gente traz para a gente, né? E é isso mesmo, Pedrinho. A gente luta 10 vezes para ter acesso a uma política. A gente luta e, na maioria das vezes, a gente nem consegue, né? E a gente fica aí com uma questão do território, porque para garantir também a segurança alimentar, vem a questão da terra, né? Como é que eu vou estar produzindo se eu não tenho terra? E é uma grande questão que é colocada dentro dos quilombos. Cadê a desapropriação dos territórios quilombolas? Muitas vezes... Então, muitas vezes a gente fica assim, sem querer produzir, sem querer plantar um pé de bananeira, ou sem querer plantar um pé de uma fruta que demora mais,
Por quê? Porque a terra ainda não é minha, né? E muitas outras organizações também ficam assim, eu não vou estar implantando, fazendo essa infraestrutura se vocês ainda não é dono da terra. Então fica essa questão. Para garantir também a questão da segurança alimentar, primeiro também vem a questão territorial, que é primordial, que é vital para todos nós de áreas quilombolas. Gente, a gente encerra por aqui, certo? E logo após a gente vai abrir para o debate. E desculpa-se, alguma pergunta, por favor. Tchau. Eu queria dizer assim, mas tocou num ponto que, se a gente fosse estender agora, ia ser um reboliço. Porque, assim, para garantir a soberania alimentar é um elemento da vida da comunidade quilombola. Seria necessário garantir o acesso à terra, garantir as concepções de territorialidade, a gente garantir a educação que as comunidades querem e a educação que está pensada assim por elas, né? Temos aí um princípio de educação, a Carta de Princípio da Educação Quilombola fala muito bem disso, né? Para garantir, nós teríamos que garantir também a nossa soberania na saúde, no atendimento à saúde, né, das comunidades quilombolas. Ou seja, seria um conjunto de coisas que nós sabemos dizer quais são e temos a necessidade e a demanda desse povo, né? Mas o legal é que a gente já consegue visualizar isso. Ao menos nas falas, no debate das necessidades, né? Significa que é uma luta que está eclodindo, que está começando a explodir também. E é bom isso, porque significa que se a gente fizer muito barulho, a gente é ouvido. Né? Se a gente incomodar bastante, as pessoas se incomodam também com a gente, né? As instituições, e vêm ouvir. E vêm nos ajudar a construir isso. Né? O importante é, se estivermos unidos, se estivermos com o mesmo pensamento, se estivermos socializando e do mesmo objetivo, olha, aí vai ser um abraço. Joana, toma de conta aqui. Eu faço assim as minhas palavras últimas aqui. Bom, obrigado Pedro, obrigado Mazé. Mazé é nossa futura candidata a governadora do estado. Futuramente. Aqui vai Rose brincando, Cida Mendes do meio, mas mandou sua companheira de luta. Bom, gente, é isso aí. Bom, disso que Pedro e Mazé estavam colocando, sobre essa questão dos direitos de construir, foi exatamente o que aconteceu aqui. Há um dito cujo que apareceu na comunidade querendo impedir um pouco a construção do banco de cimento e a continuidade desse trabalho, desses projetos, dizendo que a comunidade ainda não era dona da área quilombola como território quilombola. Então, ainda tentou impedir que essa construção fosse feita, mas não teve muita vantagem não. Bom, agora eu abro para os debates. Eu sei que vocês estão doidos para falar, doidos para perguntar. Tem muita gente aí com... Tô em medo, já se inscreveu. Ali, vai falar. Então agora eu passo a palavra para Tônio. E aí vocês fiquem à vontade. Meia hora de debate, viu? Aí, meia hora. Não, vou ser bem breve mesmo, porque eu sei que a barriga de vocês está mais ou menos igual a mim. Mas é o seguinte, nós, em uma conversa que eu tive com minha avó outro dia, era relembrando como era a alimentação em torno dos anos 30, dos anos 40. E aí, a gente para analisar um período em que o pessoal era um farto. O pessoal não passava fome nessa época. Por que não passava fome? Porque tinha um espaço de terra para trabalhar. E também era uma época em que o algodão também dava bastante recursos financeiros lá na nossa região, então as pessoas lá não passavam necessidade, praticamente. Né? Mas aí, durante um determinado tempo, aí, em torno dos anos 60, dos anos 70, 80, aí começou a invasão dos fazendeiros com mais frequência. O que foi que aconteceu? Nesse período, o pessoal deixaram de ter terra para trabalhar com algodão. E aí começaram a trabalhar para os fazendeiros. Alguns resistentes continuaram produzindo, mas sem muito sucesso, porque o que produziam tinha que vender aos fazendeiros. Então,
o valor caía muito, então as pessoas começaram a não ter mais a sua valorização na agricultura. É nesse período que começou a decadência da alimentação, da soberania alimentar em Conceição das Crioulas. Então, quando a gente fala que é difícil trabalhar com os idosos, depende dos idosos que a gente queira trabalhar, porque quem é mais velho realmente sabe que era possível trabalhar sem veneno, porque naquela época eles trabalhavam sem agrotóxico. Mas tiveram que se adaptar, infelizmente, ao trabalho com agrotóxico, porque não tinham outra saída. Porque, primeiro, não tinha terra apropriada para trabalhar. Segundo, não tinha uma rentabilidade financeira que se equilibrasse com as pessoas que adquirem das terras dos quilombolas. Então, eu quero somente enfatizar isso, que é possível trabalhar sem agrotóxicos, é possível a gente garantir a soberania alimentar de verdade, mas para isso a gente tem que lutar, tem que se unir para garantir que os quilombolas tenham terra, tenham espaço, tenham no mínimo espaço para trabalhar. Que aí a discussão, a gente já muda para garantir a soberania alimentar, mas como a gente vai lidar com a nossa terra que está à disposição, que não está sendo usada. É isso. Novamente, mas está aberto para o debate. Se mais alguém tiver alguma dúvida, quiser complementar com mais alguma coisa, tiver mais alguma coisa para falar, pronto, tem mais uma ali, generosa. Se mais alguém quiser falar, já pode ir se inscrevendo, que eu vou vendo aqui quem são as pessoas para chamar depois. Tem de falar, né? Mas eu gostaria de dizer, assim, ampliar um pouquinho sobre a história da tecnologia. É verdade. A tecnologia está existindo. Mas a tecnologia mais fácil que nós tínhamos era aquela que nós tínhamos dos nossos pais e dos nossos avós. Até porque o veneno que nós dava no legume para não matar o legume, para poder ter o legume para tirar, não. Nós catava lagarta de uma por uma, como a Jana falou aqui. Nós catava lagarta de uma por uma e nós circulava o legume sem precisar de botar veneno. Porque não existia a tecnologia, era aquela que foi criada de nosso povo mesmo. Era nessa que nós acreditávamos, confiava e acreditava nela e tirava. Hoje se bota veneno pode botar, à vontade. É mais fácil morrer o legume do que tirar o legume. Então, assim, a outra coisa também é que no tempo dos nossos no tempo que havia o algodão, nosso povo falava muito que plantava o algodão, tirava o algodão, eles tinham dinheiro no bolso, tinha roupa nova e calçada. Passou para a nova tecnologia, acabou o algodão, apareceu uma praga que se chamava-se o bicudo e não conseguia se tirar mais nada. E aí, pronto, o nosso povo ficaram. Quanto mais o tempo passava, com a história desse dinheiro que vem para dar ao povo, eles foi mais pobres. Se reclamar que dinheiro não dá para isso, não dá para aquilo. E aí, se tivesse o algodão como eles acreditavam nele, podia ser mais fácil para o nosso povo continuar sendo o que eles eram, como fala, no território. Se fosse entregue o território do povo, eles iam sobreviver e iam ter nova vida. Foi mais fácil eles morrer mais ligeiro, por conta de não quer trabalhar e não tem aonde. Olhando para o terreno, como o Antônio falou, olhando para o terreno e não tem acesso a ela. Então, se os nossos jovens vão ficar onde? É isso que nós desejamos, que os nossos jovens, com a tecnologia, principalmente dos nossos avós, eles vão aprendendo e eles vão caçando uma forma de sobreviver para ver se aparece uma forma de um terreno livre para eles terem acesso e a não só os nossos jovens, como também ainda tem muitos pais e mães que são novos, são jovens e ainda estão com coragem de trabalhar. Necessita do trabalho, necessita do terreno, necessita também de água para beber, que
só espera pela chuva que cai do céu. Então, minha gente, é um pouco isso que eu quero dizer. Os nossos jovens são muito interessantes, são muito importantes para alimentar a força dos idosos, e os idosos também necessitam da força dos jovens, porque os nossos jovens são as pessoas de fibra, e que os nossos idosos também são um fortalecimento para os jovens. Um ajudar o outro. Se nós não tivermos essa força, nem o jovem vai adiante, nem os velhos também vai mais para lugar nenhum, porque vão enfraquecendo, vão morrendo as forças, e os velhos vão se acabando, e acabou tudo. Então, uma força alimenta a outra. Sou da comunidade de Conceição das Crioulas, sou agricultor, estudante, também auxilio na escola com aulas de práticas agrícolas, mas o que eu gosto mesmo é de trabalhar na roça. Bom, para acrescentar algumas falas que já foi realizada aqui, eu gostaria de dizer para vocês que a questão da agroecologia é simplesmente um motivo para que a gente abra os olhos. Nós, infelizmente, a sociedade brasileira, estamos dependentes de certas fantasias que a mídia coloca para nós. Então, essa fantasia, essas coisas que a mídia joga para nós, é como se fosse um vício do alcoolismo, da bebida, do cigarro. Você vai ficar dependente e vai ter dificuldade de largar isso. Também gostaria de dizer para as pessoas generosas que falou aqui sobre as orientações dos mais velhos, e é exatamente isso. Trabalhar no sistema agroecológico é você viver o passado com tecnologias atuais. Não é nada mais do que isso. E também, se alguém não sabe o que é agroecologia, trabalhando com meus alunos lá na escola José Mendes, eu gosto de falar para eles, vamos dar uns tópicos para a agroecologia, definir o que é. Então, eu gostaria de falar para vocês, o que a gente fala, o que eu falo para eles é, agroecologia é um conjunto de comportamentos que tem fundamental importância para o equilíbrio da natureza e da vida humana. Então, se você for destrinchar isso, você vai ver um livro, vai ser muito grande, vai ter muitas coisas. Então, gente, para que não me estenda mais o meu tempo, tem muitas pessoas inscritas, sim, também não esquecendo que o trabalho que eu realizo na escola é com plantações de hortaliças. Infelizmente, a nossa escola ainda não estava estruturada com equipamentos para irrigar. E aí, quando fui convidado para dar aulas, eu pensei, e aí, como vou dar aulas se não tem água disponível para a gente trabalhar hortaliça na escola? E aí, simplesmente, eu conheci um sistema de horta-barris lá no Serta, que é um cano com as garrafas PET coladas, né? E faz um copinho, coloca a terra dentro, e aí a planta sobrevive através da água que dá no cano. Muitos de vocês já conhecem. Aí eu achei pequeno. Precisamos ampliar. Então a gente ampliou, criou um sistema maior que se faz um canteiro com esse sistema de pavios. Inclusive, a gente vai estar ensinando para vocês, vai dar oficina logo após a tarde. E vocês podem ter essa experiência, que são experiências criadas na própria comunidade, na escola, e que funciona. Como funciona? Funciona porque a escola tem o final de semana, tem alguns feriados, e a gente criou um sistema de armazenagem de água para... Sim. Para que a gente possa plantar nosso canteiro
e ter a segurança de passar 5, 4 dias sem colocar água e a planta sobreviver. Então, como você já conhece, o plantio de hortaliça, ela depende de você molhar todos os dias. E no período mais quente do ano, talvez 2 vezes ao dia. A gente criou esse sistema e gostaria que vocês participassem da oficina para também colocar em prática aqui na comunidade de Jatobá. E muitos outros conhecimentos, outras pequenas experiências a gente vai dividir com vocês. Ok? Muito obrigado. Boa tarde a todos, eu sou Ivaneide, faço parte do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Saúde. Só para complementar, um pouquinho falando a respeito desse tal veneno que a gente usa, né? Nós lá no sindicato, a gente atende muita gente, por causa dessas coisas de veneno, né? A gente já tem comunidade no município de Salgueiro que já morreu muita gente, causa doença no cérebro, na pele, é muito complicado quando você trabalha a questão, se a gente pudesse fazer, a gente dizendo que eu sou uma das apaixonadas por esse tipo de trabalho que a gente faz nas comunidades, alertando o pessoal a não trabalhar com veneno, porque a gente tem muita dificuldade de trabalhar nessa questão, porque o pessoal torna-se um vício. A pessoa que usa o veneno, as outras nossas que são vizinhas, tem que usar também, porque a praga passa de uma para outra e termina a gente fazendo a contaminação. Então, parabéns para todos, né, todos os quilombolas que fazem parte dessa organização e que tem esse trabalho nas comunidades. Quero aqui agradecer a presença do Sindicato Rural de Cabrobó, né, que já chegou aqui, se encontra aqui uma representante. E queria falar aqui, dizer que tudo que foi falado aqui se resume em políticas públicas e qualidade. E aí eu volto a falar quase o mesmo que eu falava em Conceição no ano passado. Porque não se cumpriu. Se não se cumpriu, a gente continua falando. Essa questão da soberania alimentar é muito interessante, mas a gente tem que abraçar essa causa. E tem que abraçar. E para isso, a gente precisa tirar lá do fundo da mala a carta de princípio das comunidades quilombolas. Parece que está muito guardada a carta de princípio, onde lá as comunidades poderiam estar sentando e discutindo e vendo o que pode fazer, o que pode ser mudado. Por exemplo, agora a gente percebe o tanto de cebola que está por aí madura nas roças e o dono, coçou na cabeça. Porque o preço está lá embaixo
e ele não conseguiu esse emprego. E nem também ele pode continuar, porque ele não favoreceu. Nem como é que ele vai continuar esses estudos? Então ele vai na roça, coloca uma bomba de veneno nas costas, fica lá se molhando todinho, depois tá com a cabeça, depois... Quando é nesse tempo, cadê o preço da cebola? Então vai ficar aí. Então esse é os questionamentos, porque isso mexe comigo. Então, desde o momento da feira de Conceição, que essas coisas mexem comigo. Eu tenho vontade de ver essas coisas mudarem. Então, por isso que eu deixo esses questionamentos. O que você pode fazer para mudar essa situação e para que tudo que está sendo colocado aqui possa entrar em prática? Bem, é isso. A gente está vendo que está ficando questionamentos no ar. Coisas que podem ser pensadas junto agora no coletivo e coisas para o futuro. Mas vamos adiantar e ver de que forma a gente vai estar resolvendo esses questionamentos. Nós temos Martinho, Pedrinho e Lena inscritos. E eu gostaria que quem tiver mais alguma coisa para falar, tiver mais algum posicionamento a fazer, que se inscreva durante a fala de Martinho, que aí a gente encerra para ir para o almoço. Martinho. Então, bom dia a todos e todas. Pediu que só ficando. Não, o questionamento que eu trago, e aí, né? Desde que eu conversando com aquela menina ali, Antônia, que é uma técnica em agropecuária, né, Antônia? E aí a educação que ela teve no centro, que é para ser bem trabalhado, né? Causa questionamentos da qualidade de jovens, de filhos de agricultor e como quilombola, que é interessante, né? As pessoas que já trabalham com agroecologia há mais tempo, que se pensa que traga mais esse foco da discussão. Né? Ela dizia assim, mas será que dá certo? Porque eu e a gente tentou plantar semente, né? E a bichinha não deu, só dá com veneno. Né? Aí o Vanei diz, tem região, né, que por região que a situação ou usa o veneno ou não dá. Né? Aí eu vendo a experiência, aí eu disse, eu não sou agricultor, né? Sou filho de agricultor, mas não sou agricultor, e eu tentei e deu. Né? Aí eu pergunto assim, ao Negão, cadê ele? Porfiro, né? A João Luiz, pessoas que já têm uma vasta experiência, que ou agora, em outros momentos, que possam estar dando também dessa discussão, porque muitas vezes, né, a pessoa que foi formada como técnica, e a educação de lá não chegou a essas pessoas, né? E aí, e nem a mim também. Então, para que eu possa ficar mais ligado a isso. O bichinho foi bem prático. Está acontecendo uma inversão aqui de falas. Lena, mais alguém vai se inscrever ou está inscrito para falar mais alguma coisa? Dalmi? Ok. Então, muito se falou aqui nos agrotóxicos, né? Que não devemos colocar nas nossas plantas. E assim, eu sou de acordo que não devemos mesmo. Só que assim, eu não sei se seria nesse momento, ou já nas oficinas, quando vai acontecer, quais são essas outras alternativas naturais para poder evitar as plantas das pragas. Porque as pragas vão existir de qualquer forma e precisam ser combatidas. Então, tá falando também sobre quais essas coisas, esses venenos bons das nossas plantas. Entenderam, né, gente? Dúvidas no ar. A Dalmi. Então, pessoal, assim, as colocações, né, que estão sendo feitas, assim, a gente percebe que são todas as colocações pertinentes, né, bem colocadas para que a gente possa refletir bastante sobre o futuro da gente dentro das comunidades, inclusive sobre o futuro do movimento quilombola. Né, assim. E aí, Pedrinho e outras pessoas colocavam aqui bastante essa questão da territorialidade, né? Do nosso direito ao território de fato, que muitas vezes políticas governamentais terminam tirando esse nosso direito, né? A exemplo da transposição. A exemplo da transposição do Rio São Francisco, que às vezes, infelizmente,
pessoas quilombolas também, às vezes por não conhecer a situação, são favoráveis depois, por conhecer de fato como as coisas acontecem, né, passam a ter uma outra visão, né, infelizmente. E aí é importante que a gente, para a gente poder combater essas ações, é importante que a gente seja mais unido, né? As comunidades, assim, a gente já é unidas, mas a gente tem que unir mais forças e ser mais guerreiros para combater essas ações, que muitas vezes são ações governamentais também, que terminam fazendo com que provocando interesses pessoais e às vezes provocando desavença entre as próprias comunidades. E a gente tem que observar bastante isso, porque para a gente o território ele é fundamental, para a gente o território ele é a nossa fonte de vida, né? Porque é no nosso território que a gente vai poder fazer as práticas de agricultura orgânica, é no nosso território que a gente vai poder buscar as plantas medicinais para poder fazer os remédios, né, que vão combater as doenças que nos atacam. É no nosso território que a gente vai fazer todas as práticas necessárias para a nossa sobrevivência. Mas aí é importante também a gente ver assim, quem são os inimigos do movimento quilombola. Quem é que ataca o movimento quilombola? E aí eu não posso deixar de fazer presente aqui também assim. Eu sei que estamos em um momento de política partidária, mas é importante a gente estar colocando aqui que um dos inimigos fortes contra o movimento quilombola, a exemplo dos democratas, né, que entraram com ação de inconstitucionalidade contra o documento que a gente tem, né, que nos garante o território, que está tentando a todo custo derrubar os nossos direitos. Então, o movimento democrata é o partido que é o antigo PFL, né? Sim, é um inimigo incontestável do movimento quilombola nosso, né? Se a gente pegar também o PMDB, que tenta a todo custo também derrubar o decreto ou alterar de forma que a gente não tenha os nossos direitos garantidos, também é um inimigo incontestável do movimento quilombola. Então é importante que a gente, principalmente nesse período, a gente analise direito, né, e ver quem a gente está colocando lá na Previdência, quem a gente está colocando no Senado, quem a gente está colocando na Câmara dos Deputados Federais, quem a gente está colocando no governo. Né? Porque assim, se a gente tem pessoas que são ruins, né, que as coisas não avançam, realmente a gente tem que se organizar e pressionar mais. Assim. Mas se a gente colocar pessoas piores ainda, que publicamente, né, expressam que são inimigos do movimento quilombola e a gente apoia essas pessoas, aí a gente tá dando um revólver ao inimigo, indo para frente e pedindo pela atirar na gente. Então é importante que a gente reflita, principalmente nesse período de campanha eleitoral, sobre isso. Pessoal, duas coisinhas. Houve alguns questionamentos bem na área, bem técnica, bem prática. Eu queria ver com o Pedrinho e com vocês. Se é possível que o pessoal que está mais na prática, lá, trabalhando junto com o pessoal, fala logo ou o Pedrinho quer falar para fechar tudo? E pronto. Vamos fechar a primeira rodada de fala aí, que é pra gente dar uma comidinha ali e depois a gente voltar de novo. Né? Só assim, eu queria fazer umas posições sobre alguns questionamentos e fazer uma fala minha sobre uma outra fala de uma senhora aqui que fez. Eu fiquei bestico com o que ela disse. Assim, em pleno período de recessão ambiental, nós estamos passando por um período muito crítico, né? Que eu não digo nós, mas que a sociedade provocou no meio ambiente. Em pleno esse período, nós estamos aí fomentando e ouvindo, né, coisas do tipo desenvolvimento econômico, sustentabilidade, né, produção do PIB, tudo isso. Mas qual é a preocupação da produção do PIB, do desenvolvimento econômico, né, do crescimento da produção, se nós não temos um pensamento de sustentabilidade, se nós não temos um pensamento viável para o meio ambiente no qual a gente vive? Então, não vamos cair nessa de que o desenvolvimento econômico é a chave para tudo. Ele pode ser até o que a Davi disse, é bom para a gente atirar na gente mesmo. A outra coisa, como é que
que as comunidades quilombolas não vão falar sobre seus modos de viver tradicionalmente usados, né, em pleno período em que os rolos compressores passam por cima de todos. A urbanização, a visão europeia, eurocêntrica, as visões de consumo, né, a economia, os sistemas de comunicação de massa, eles atropelam a gente no